O Departamento de Trabalho do governo Trump postou nas redes sociais uma bandeira fazendo referência às 13 colônias, os territórios que foram inicialmente ocupados e que mais tarde dariam origem aos Estados Unidos da América. Essa postagem foi vista por muita gente como mais um movimento, mais um aceno do governo Trump, a sua base política mais fiel e que dialoga muito com ideias nacionalistas, conservadoras e até mesmo de extrema-direita. E muita gente se perguntou também o porquê do governo Trump estar utilizando especificamente esse símbolo para poder gerar essa comoção e esse engajamento com essa parte da comunidade. E para entender isso, é fundamental que a gente entenda também como foi o processo de formação dos Estados Unidos e de como a identidade dos Estados Unidos, forjada ao longo de séculos, promoveu essas ideias e promoveu também a formação desse tipo de imaginário que hoje faz parte aí do governo Trump, mas não só do governo Trump, de toda a estrutura de identidade, de toda a estrutura de produção do que significa ser americano, do que significa fazer parte dos Estados Unidos da América. Em primeiro lugar, é muito importante a gente ver que a experiência histórica dos Estados Unidos foi uma experiência inédita para sua época. Na Idade Moderna, então a gente está falando ali do século XVII, século XVIII, a gente tinha basicamente dois modelos de produção de sociedade no Ocidente. A gente tinha as monarquias absolutistas, a gente tinha esse modelo de metrópoles europeias que governavam outros territórios, e os modelos das colônias, que eram os territórios controlados por essas monarquias e que serviam como pontos de exploração para que esses países, para que esses estados pudessem acumular capital e pudessem se desenvolver, enfim, pudessem garantir todos os seus benefícios e privilégios nesse cenário. E é justamente nesse ponto que reside o caráter inédito da formação dos Estados Unidos da América, que declara sua independência em 1776 e diz que a partir daquele momento ali seria formada uma nação de pessoas livres e que toda essa liberdade seria o grande objetivo pelo qual essa sociedade seria regida, seria guiada, sendo, portanto, uma experiência de emancipação, uma experiência de libertação em relação ao colonizador, que no caso dos Estados Unidos era o Reino Unido. Mas aqui tem um ponto que é muito importante, porque essa liberdade pela qual os Estados Unidos começaram a construir o seu imaginário, começaram a construir a sua identidade, era uma liberdade condicionada a um determinado grupo social. Era uma liberdade que estaria acessível somente para uma camada da população. E essa camada da população eram justamente os proprietários de terra e os grandes comerciantes. Esses que foram os grandes líderes e os grandes interessados no processo de independência dos Estados Unidos. A busca por essa independência aconteceu principalmente porque o modelo de colonização que a Inglaterra impunha aos Estados Unidos impedia que esses grupos pudessem aproveitar todos os benefícios e todas as potencialidades dos seus negócios, já que eles estavam submetidos a um pacto colonial, já que eles estavam submetidos a uma lógica em que eles eram dominados pela Inglaterra ou pelo Reino Unido. Foi justamente por isso que essa noção de liberdade que construiu esse imaginário dos Estados Unidos vai ser dedicado somente para aqueles que são considerados proprietários. Então, como nos disse Domenico Losurdo na sua obra Contra a História do Liberalismo, essa noção de liberdade vai ser construída como uma noção de liberdade para senhores, em que ao mesmo tempo que você tinha a defesa dessa noção, que você tinha a defesa dessa perspectiva de uma libertação, de uma possibilidade infinita, você tem também não só a defesa, como a legitimação de instituições, como a escravidão, ou de processos históricos, como a colonização, o imperialismo, tudo isso que a gente viu ser realizado ao longo de toda a história dos Estados Unidos, desde o momento da sua fundação. Então, por ter partido dessa base de colonização, os Estados Unidos vão começar a construir a sua identidade a partir dessa ideia senhorial, a partir dessa ideia de que a função deles de levar liberdade, paz e democracia é uma noção de levar liberdade, paz e democracia para perpetuar, para continuar, para expandir a sua noção de mundo, que era uma noção que continuava
com aspectos ligados à colonização. E foi durante o século XIX, no momento ali de consolidação dos Estados Unidos, que essa noção de identidade nacional começou a ser forjada. Especialmente porque os territórios das 13 colônias tinham várias diferenças entre si, e para poder criar um Estado que tivesse esse poder, que tivesse essa possibilidade de uma construção mais robusta, de uma construção mais sólida, era necessário que, além de uma unidade política, também houvesse uma unidade ideológica, uma base comum por onde todos os cidadãos americanos pudessem se reconhecer como parte daquele lugar, como parte daquela noção, como parte daquela ideia do que é ser dos Estados Unidos da América. Então é nesse sentido, por exemplo, que a noção de Founding Fathers ou pais fundadores vai começar a ser atribuída e vai começar a ser incentivada por parte da cultura dos Estados Unidos. Os Founding Fathers vão ser vistos como homens excepcionais, raros, dotados de uma grande missão civilizadora e que, portanto, seriam sempre a referência desse tipo de cultura e dessa identidade que estava se formando. Então, homens como George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt e, mais tarde, essa noção que vai se desdobrar nos continuadores e nos herdeiros dos Founding Fathers, em pessoas como George W. Bush, Ronald Reagan, Barack Obama e até mesmo Donald Trump. Inclusive, é por isso que nos Estados Unidos existe um fortalecimento tão grande da figura presidencial, porque essa figura do poder executivo da esfera federal tem essa representação simbólica muito grande. É um homem que abre mão de todos os seus confortos, de toda a sua estabilidade, para poder governar os Estados Unidos, para poder conduzir aquele povo ao lugar da liberdade e da democracia. Essa noção que vai ser muito importante na própria ideia, né, de que o presidente tem uma missão de vida, uma missão civilizatória que vai ser cumprida conforme ele estiver no cargo. E essa noção de missão civilizatória vem justamente de um dos pontos pelos quais as 13 colônias foram fundadas. Vale lembrar aí, para você que não lembra, que durante as chamadas reformas protestantes que acontecem na Europa, diversos grupos religiosos passam a ser perseguidos por não concordarem com as religiões oficiais que eram proferidas em cada estado. E no caso das 13 colônias, a gente vai ter um número muito grande de ingleses que vão para as Américas, perseguidos pela igreja anglicana, que havia sido fundada pelo Henrique VIII, rei da Inglaterra, para poder fundar uma nova terra e assim conduzir a formação do chamado povo eleito. Então, por muito tempo, as 13 colônias, inclusive, vão ser vistas, vão ser apreciadas pela literatura, por intelectuais, por muitas pessoas como uma nova Jerusalém, como uma nova terra prometida, onde a liberdade, a paz, a democracia seria reinante naquele território. Então essas ideias vão estar conectadas também com uma busca pelo cumprimento de uma ética, de valores que são inegociáveis e que fazem parte daquilo que está de mais profundo no espírito do americano, no espírito de ser um cidadão dos Estados Unidos da América. Uma das figuras mais cultuadas nesse sentido é o próprio Thomas Jefferson, o cara que escreveu a Declaração de Independência dos Estados Unidos e que tem um culto à sua figura muito grande lá dentro do país. Isso porque, por ele ter escrito a Declaração de Independência e ele ter feito parte de um conjunto de intelectuais ligados ao iluminismo, ligados a essas novas ideias da liberdade, da democracia, ele vai ser apreciado como essa figura de referência. E isso, muitas vezes, vai ignorar o próprio fator histórico sobre a personalidade do Thomas Jefferson, que é o fator histórico dele ter sido proprietário de escravos, inclusive de mais de 100 escravos. E esse apagamento acontece justamente porque a preservação dessas figuras e a preservação do seu significado simbólico permite continuar essa imaginação acerca dos pais fundadores e dessas figuras de referência. E se esconde também o fato de que o Thomas Jefferson teve relações com uma escravizada quando ela tinha 14 anos e manteve essas relações por muito tempo. Então, o fato de uma figura de referência como um defensor da liberdade, da democracia, como Thomas Jefferson, ter mantido relações com uma escravizada e defendido a escravidão, são sinais dessas contradições que a identidade, a formação da identidade não pode lidar, justamente porque ela é uma contradição, justamente porque ela mostra que essa
produção, que essa imaginação simbólica, ela é um produto ideológico, ela é um produto histórico que é construído para garantir que essas figuras tenham o seu papel continuado, determinado, e assim você possa continuar reproduzindo também a mitologia dos Estados Unidos da América. Inclusive, um fator interessante é que em 1998 vai acontecer um processo em que vão exumar o corpo de um dos descendentes dessa escravizada para poder fazer um teste de DNA e verificar se aquela pessoa tinha genes do Thomas Jefferson. E a resposta era que sim, aquele descendente era também descendente de Thomas Jefferson. E aí é muito curioso, porque a gente poderia, nesse caso, fazer uma comparação, por exemplo, com o tipo de esforço que o governo Trump tem feito para poder desassociar a imagem dele dos casos de pedofilia do Epstein. Por isso que essa busca incessante pelo Trump em retirar a abertura dos arquivos e também mitigar, diminuir esse conhecimento público a respeito da sua eventual participação nesses eventos é algo tão importante, porque isso ajuda a manter e a estabilizar essa noção, essa ideia de que o Trump é um homem excepcional, um homem raro, um homem sem defeitos, e que assim, né, ele estaria, portanto, nesse lugar de ser um condutor da América, né, de ser um guia líder da América para esse lugar da liberdade absoluta. E esse culto à personalidade que foi desenvolvido nos Estados Unidos também pode ser visto como no caso da construção do Monte Rushmore, em 1925, em que ali estão esculpidas as caras de 4 presidentes dos Estados Unidos, que são George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. E um fator interessante quando a gente analisa a construção do Monte Rushmore e o seu significado sagrado para o povo dos Estados Unidos é perceber que ele foi construído em território sagrado dos indígenas Sioux, na Dakota do Sul, o que mostra que essa noção, essa imaginação de povo escolhido vai sempre precisar lidar com o fato de estar avançando sobre outros povos. Essa ideia de um povo eleito por Deus, eleito pela providência, eleito pelos ventos divinos do Espírito, vai precisar necessariamente avançar sobre outras civilizações, sobre outros povos e sobre outras experiências históricas, algo que é sempre presente na história dos Estados Unidos em seu constante avanço sobre guerra. Então, monumentos como o Monte Rushmore, por exemplo, que foi construído em 1925 em território indígena sagrado na Dakota do Sul, expressa muito bem esse tipo de culto à personalidade e essa noção de elevação do lugar desse povo eleito e dos seus líderes eleitos. Essa conexão com a ideia de um povo eleito, com a ideia de uma sociedade superior, também está muito conectada com a ligação que os Estados Unidos e que esses pais fundadores têm, por exemplo, com a cultura da antiguidade greco-romana, em que a gente vê diversos elementos da arquitetura neoclássica presentes em várias cidades dos Estados Unidos, como no Capitólio, por exemplo, ou no próprio fato de que esses fundadores, de que esses continuadores da democracia e da república se veem como herdeiros desse processo, se veem como herdeiros dessa grande civilização que foi construída e que levou a humanidade, na leitura deles, ao seu apogeu, ao seu ápice, e que, inclusive, era uma sociedade que também era norteada, que também era construída por essa ideia de uma democracia para senhores. Uma democracia em que essas pessoas que tinham o direito ao exercício da política eram proprietárias de escravizados, eram pessoas que mantinham esse regime de exploração, eram pessoas que mantinham esse regime de expansão dos interesses dessas classes dominantes. E olha só que importante a gente perceber essa ponte entre o presente e o passado. Porque quando a gente analisa a história, por exemplo, de muitos regimes fascistas durante o século XX, a gente percebe que muitos deles também fazem referência a essa noção clássica, a essa noção de uma necessidade de retomada dos valores clássicos, dos valores de defesa do Ocidente,
dos valores de defesa dessa visão de mundo, que seria uma visão de mundo que trouxe a humanidade ao seu mais alto grau de desenvolvimento e que, portanto, seria função, tarefa dessas pessoas reabilitar a humanidade para esse lugar. Quando você olha, por exemplo, para as referências artísticas que pessoas como Mussolini ou Hitler têm, você percebe que essas referências ao período clássico sempre aparecem como um porto de inspiração, como um porto ali de visão a respeito de qual passado eles querem reivindicar, o que acontece também por parte na história dos Estados Unidos. A recuperação dessa noção de República Romana pelos pais fundadores, como Thomas Jefferson, também veio com uma noção de crítica à escravidão, em que eles inclusive se colocam de maneira contrária a isso. Mas eles se colocam de maneira contrária a isso com um pequeno detalhe, que é justamente o fator de que na época da República Romana não existia o tráfico internacional de escravizados. E o fato de existir na época dos pais fundadores o tráfico internacional de escravizados vai fazer com que esses grupos, que esses sujeitos olhem para a escravidão como algo legítimo, justamente porque ela estava sendo feita contra pessoas que eram consideradas primitivas, que eram consideradas inferiores e que, portanto, haveria legitimidade por parte desses proprietários, desses senhores, a realizar esse tipo de comércio, a explorar esse tipo de trabalho e que mais tarde, se a gente até parar para pensar, vai levar a esse discurso de legitimidade que hoje os Estados Unidos preservam, dessa noção de América para os americanos, da noção da expansão dos americanos para o oeste, da expansão da necessidade dos Estados Unidos em estarem firmes com o propósito de levar a liberdade, a democracia e a paz tanto para a América Latina como para todos os povos atrasados, espalhados por todo o mundo, segundo a noção deles. É por isso que, inclusive, o Donald Trump e todos os outros governantes dos Estados Unidos partilham desses ideais de que a missão deles seria levar essa noção de civilização para além do seu próprio território. Outro elemento central na construção da identidade dos Estados Unidos é justamente a referência para poder explicar a origem daquela população como uma referência única, uma unidade cultural que seria a unidade comum para todos os americanos. Essa unidade cultural, no caso dos Estados Unidos, está ligada aos chamados peregrinos puritanos, aqueles que foram perseguidos pela Igreja Anglicana na Inglaterra e que, nessa movimentação, teriam, portanto, a missão de levar essa civilização, de construir esse novo ideal de mundo aqui nas Américas. E aqui a identidade dos Estados Unidos cria uma ponte muito importante entre o presente e o passado, que é constantemente referenciada nesses agentes históricos que, apesar de estarem muito longe, temporalmente um do outro, ainda se veem como parte do mesmo projeto político, o que ajuda eles a manter essa unidade e manter também essa noção, de que essa história dos Estados Unidos, de que essa missão civilizatória, de que essa tarefa histórica é algo que ultrapassa as barreiras do tempo. Um caso bastante emblemático em relação a essa ponte entre o presente e o passado é o caso de um discurso que o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, nos anos 80, fez para poder referenciar, resgatar a história de um cara chamado John Winthrop, que viveu nos Estados Unidos ali por 1620 e que foi comandante de uma embarcação chamada Arbela, um dos primeiros navios a aportar nas Américas e que vai carregar essa noção de que os peregrinos tinham como tarefa primordial, como caminho divino, a construção dessa terra prometida. Ou seja, essa noção de povo eleito para construir um novo mundo é algo que atravessa os séculos, é algo que atravessa toda a construção histórica da identidade nacional dos Estados Unidos. E isso é um fator muito importante para que essa unidade ideológica, que hoje está sendo resgatada pelo Trump com a postagem da bandeira das 13 colônias, possa aparecer da maneira que aparece. Então esse sentimento de unidade nacional, esse sentimento que vai ser a base cultural da formação dos Estados Unidos,
vai acabar levando também à formação de uma noção que é muito importante para a gente entender discursos como o do Donald Trump, que é a noção de WASP. WASP, a sigla em inglês de White Anglo-Saxon Protestant, ou seja, brancos, anglo-saxões e protestantes, esses que seriam a base fundadora dos Estados Unidos e que, mais tarde, vão ser ressignificados, resgatados nessa ponte entre presente e passado por organizações como a Ku Klux Klan, organizações de extrema-direita, organizações nacionalistas brancas, que vão sempre se referenciar a esse período como o período da verdadeira história dos Estados Unidos. E que todos os outros grupos que entraram nos Estados Unidos e que fizeram parte dessa construção são grupos que, de alguma maneira, difamaram, detrataram, destruíram esse sonho, infectaram esse sonho. Por isso que, inclusive, o governo Trump hoje realiza a sua cruzada contra os imigrantes. Porque hoje quem cumpre esse papel são os imigrantes de maneira mais hegemônica. Mas em outros períodos históricos, outros grupos cumpriram esse papel de serem os invasores da noção dos Estados Unidos. Como, por exemplo, os judeus no começo do século XX, os negros até o fim das leis de segregação racial nos anos 60, católicos, irlandeses, italianos, chineses e vários outros grupos que durante toda a história dos Estados Unidos foram vistos como invasores, foram vistos como aqueles que não são equivalentes aos verdadeiros cidadãos americanos. Por mais que essa narrativa tenha sido utilizada para poder, colocar esses grupos em lugares de exclusão, presidentes como John F. Kennedy, que era irlandês e católico, e Barack Obama, que era negro, vão usar dessa noção de povo eleito, de grandes lideranças, para poder conduzir os Estados Unidos a esse lugar ao sol, esse lugar prometido. Assim como também o fez George W. Bush, em que, na sua cruzada, na guerra contra o terror, fez uso dessa retórica, fez uso desse discurso e que fortaleceu essas bases pelas quais os americanos se enxergam como o povo eleito de Deus para levar essas noções de liberdade e democracia para além do seu território. Essa noção que foi desenvolvida nesse período é uma noção que vai levar a experiências históricas, como a expansão para o oeste na conquista para além do rio Mississippi, em que os colonos, em que esses pais fundadores, em que os seus herdeiros vão dizimar as populações indígenas, considerando elas selvagens e destruindo praticamente todos os resquícios de cultura originária que existiam nesses locais, assim como os discursos e as práticas imperialistas da doutrina Roosevelt, na virada do século XIX para o século XX, a doutrina do grande porrete, essa ideia de que os Estados Unidos não só têm um lugar simbólico de povo eleito, mas um lugar prático, um lugar militar do cumprimento desse papel, ou mesmo todas as intervenções políticas, militares que acontecem na América Latina e em todo o mundo para poder assegurar os interesses das classes dominantes dos Estados Unidos, que se utilizam dessa retórica, que se utilizam desse discurso, que retomam essa ideia dos pais fundadores, como Donald Trump retomou agora na postagem da bandeira das 13 colônias, para poder validar as suas ações e assim fortalecer suas bases políticas e endossar cada vez mais essa noção de que a América foi feita para os americanos. E por que não, o mundo foi feito para os americanos. E aqui, para a gente poder finalizar esse vídeo, é importante que a gente veja que essa noção que está sendo cultuada agora pelo Trump não é novidade, já que eu já comentei que diversos grupos supremacistas existiram durante a história dos Estados Unidos. Inclusive, na sua obra sobre Stalin, Domenico Losurdo vai mostrar como as autoridades nazistas da Alemanha olhavam para os Estados Unidos e para suas leis de segregação racial como o grande exemplo a ser seguido, como a grande referência e que eles vão tentar aplicar no seu território e na sua política. Mas essa dimensão política, essa dimensão ideológica do discurso dos Estados Unidos é uma dimensão que vai fortalecer movimentos nacionalistas brancos, movimentos como o MAGA, o Make America Great Again, e que vão fortalecer também as ações de organizações como a ICE,
a polícia da imigração do Trump, que vai se valer desse discurso, que vai se valer dessa ideia do que é ser um americano de verdade para poder continuar as suas políticas de opressão, de prisão e de violência contra os imigrantes. E essa dimensão do discurso do que é ser um cidadão americano e o que te legitima como cidadão americano são as bases daquilo que a gente está observando do pensamento fascistizado, das características fascistas do pensamento de Donald Trump. E essas características são fascistas na medida em que elas retomam essa noção de valores antigos, de uma sociedade que era perfeita e funcional e que, a partir do momento da entrada de um outro, de um estrangeiro, de alguém que interrompeu esse desenvolvimento, é que os Estados Unidos devem agir. Eles devem agir até mesmo na construção da sua própria teoria do espaço vital, na teoria de que o povo eleito por Deus deve ter um território que faz jus às suas necessidades. E isso é a base do expansionismo, é a base do imperialismo americano e a base também dessas noções que hoje fazem parte de maneira mais aguda, mais flagrante e mais visível do que é e do que são os Estados Unidos da América. Então esse aqui é basicamente o resumo da ópera de todo o processo de formação dessa ideologia fascistizada do governo Trump e de como a gente pode entender que essas ideias, de que esses movimentos, na verdade, nada mais são do que uma continuidade de formações de ideias do passado até o presente. Então, se esse vídeo, de alguma maneira, te instruiu, te informou, te ajudou de alguma forma, não esquece de curtir ele, de compartilhar ele para alguém que você conhece e que pode achar esse assunto interessante. E também não se esquece de se inscrever no canal e de conhecer a nossa área de membros aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido até agora. Eu vou deixar algumas referências e sugestões de leitura aqui embaixo nos comentários e a gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.